E nesta quarta-feira, o Jornal do Meio-Dia continua a rodada de entrevistas com duração de 20 minutos com os candidatos ao Senado, que disputam aí a vaga por Mato Grosso. O nosso convidado de hoje é o candidato do Solidariedade, Pedro Taques. Antes do boa tarde, eu quero também registrar a sua presença. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, candidato. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Nayara. Paulo, quero cumprimentar os seus qualificados telespectadores, o Grupo Gazeta e desejar aos familiares e amigos do Odílio Martins, colaborador da Gazeta, que faleceu em razão do Covid, junto com quase 3.800 mato-grossenses. Que Deus possa confortar o coração dos amigos e familiares destas vítimas, dos 170 mil brasileiros. Eu estou à sua disposição e à disposição do Paulo para este exercício de democracia. Candidato, boa tarde. Fazer aqui recapitular a trajetória política de Pedro Taques. Não toda ela, mas do momento que o senhor decidiu ser candidato ao governo do Estado e de lá para cá. Naquela ocasião, quando o senhor foi candidato ao governo, o senhor tinha uma agenda proativa, desenvolvimento econômico do Estado, investimento em saúde, segurança, etc. Dentre as propostas e promessas, o senhor prometeu também combater a corrupção. Mais do que isso, não vou roubar, não vou deixar roubar, ainda vou atrás de quem vier a roubar. O senhor não roubou, a gente não tem essa informação. Mas houve corrupção graúda na sua gestão. Secretaria de Estado de Educação, por exemplo, a mais eloquente delas. Depois teve o secretário preso, enfim. O senhor traiu a sua agenda. Tem uma frase, inclusive, de um compositor cubano que diz assim: se um só traidor tem mais poder que o povo, que esse povo não esqueça facilmente. O senhor foi reprovado nas urnas em 2018. Terá sido reflexo da gestão que o senhor prometeu e não cumpriu? Paulo, muito obrigado por essa importante pergunta. A esse escritor cubano, eu quero elogiá-lo e dizer, mas que eu não quero mudar para Cuba, né? Não quero mudar para Cuba, para Venezuela, eu quero ser senador do Brasil, senador do Estado de Mato Grosso. Eu fui procurador do Estado de São Paulo durante 3 anos, procurador da República durante 15 anos, tenho orgulho da minha trajetória, fui senador durante 4 anos, fui aquele que apresentou o projeto de combate à corrupção, corrupção como crime hediondo. Defendo isso. Como governador, criei a pauta da transparência, do combate à corrupção. Houve corrupção no nosso governo? Houve. É triste dizer isso, mas houve. E quem fez está sendo responsabilizado. Os secretários que foram escolhidos pela sua competência, pelo seu passado. Eu não posso adivinhar o que vai ser feito por eles. Então, estão sendo responsabilizados, processados. Eu quero ser senador justamente para continuar estas pautas e a minha experiência, me permita só um pouquinho, por favor, senão eu não termino a pergunta dele. A minha experiência de senador, de procurador, de governador, esses cabelos brancos aqui, me dão uma tranquilidade, Paulo, para decidir ser candidato ao Senado e eu preciso do seu voto. O meu nome é Pedro Taques, o meu número é 777. Cada voto é muito importante. Candidato. Estas pessoas, se cometeram crimes, o devido processo legal vai resolver. Inclusive, na sua propaganda, o senhor usa Pedro. O senhor falou agora Pedro Taques. Mas na propaganda seria uma forma de desassociar o Taques do seu primo, que foi chefe da Casa Civil e está envolvido no esquema da Grampolândia, acusado aí de improbidade administrativa por conta dos grampos ilegais. Talvez esse seja um dos maiores escândalos da história de Mato Grosso, porque pessoas de bem foram grampeadas ali ilegalmente. Seria por isso, candidato? Não, em absoluto. Meu nome é Pedro Taques, o meu número é 777, sou candidato ao Senado, eu tenho orgulho da minha família. A minha família chegou em Mato Grosso, Nayara, em 1720. 1720, junto com outros que para cá vieram mais recentemente, queremos construir um Estado decente, um Estado organizado. A respeito do Paulo, eu espero que ele faça a sua defesa, né? Ele não tem nenhuma condenação, eu não sou advogado dele. Sim, foi preso. Eu conheço candidato ao Senado que foi preso e eu não posso acusá-lo porque não foi processado. A condenação não saiu porque ele estaria fazendo uma delação, um acordo de delação, candidato? Tomara que faça, né? A delação é um instrumento muito importante. Isso é favorável à delação? Totalmente. Aliás, eu quero elogiar a senadora Séries. Mas do modo que ela é praticada no Brasil? Eu posso falar sobre isso. Aliás, eu tenho
como procurador da República, eu fiz um curso sobre delação na Itália, outro nos Estados Unidos, votei favoravelmente ao projeto da senadora Séries, um abraço à senadora Séries. A delação é muito bom. Agora, é um instrumento importante. Agora, nós precisamos ter clareza nisso. Imagine, existe ministro do Supremo delatado sem prova, ministro do STJ, promotores de justiça delatados sem prova. Por que a minha equivale dos outros não? A delação no Brasil é perseguição política, ao seu ver? Não tenho este raciocínio de perseguição política. O que eu entendo que ela deve existir, eu defendo a delação, defendo que a condenação em segundo grau de jurisdição possa ser efetivamente cumprida. Vou me aliar ao senador Álvaro Dias lá no Senado, sou contra foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, e também tem um detalhe, sou favorável, e aliás já apresentei projeto, votei favorável como senador e vou buscar esse projeto que todo político não possa ter tenha o seu sigilo bancário, fiscal, telefônico revelado. Aliás, eu votei favoravelmente a este projeto e entendo como um projeto importante. Candidato, eu vou insistir na pergunta, eu acho que você não respondeu. Por favor. Ou se respondeu de forma parcial. O senhor se considera, o senhor não foi traidor da sua própria agenda quando o senhor prometeu lá, além da questão corrupção, combate à corrupção propriamente, só que houve também outros intempéries na sua gestão, como por exemplo a relação com os servidores. Falou-se muito de RGA, mas não foi só isso. Teve concursados que ficaram na bronca com o senhor porque o senhor não os convocou, já que eles haviam sido aprovados. O senhor deixou 13º atrasado. Enfim, houve uma bronca por parte do servidor. E isso, de acordo com os próprios relatos jornalísticos e estatísticos da ocasião, corroboraram que o senhor perdesse a eleição em 2018. O senhor não traiu a sua própria agenda e os seus princípios? Eu quero dizer a você, servidor, eu sou candidato a senador da República. Eu preciso do seu voto, eu preciso do seu apoio. Veja que eu sou favorável e paguei todo o RGA. Veja que eu mantive os ganhos salariais da Lei 510 dos profissionais da educação. Veja que eu fiz concurso para a educação e nós aumentamos o valor dos salários dos servidores do INDEA, dos empregados da Empaer, a quem eu quero mandar um abraço. Nós fizemos concurso para a Polícia Militar. Lá no Senado, eu defendo esta pauta. Aliás, nós teremos reformas importantes no Senado. Uma delas é a reforma administrativa. Eu quero dizer a você, servidor, votarei pela manutenção da estabilidade. Tem candidato aí que é contra, não fala, eu voto favoravelmente à estabilidade, porque eu acredito, tenho certeza disso, que o servidor candidato é fundamental. Me permita só terminar, senão eu fico sem responder a pergunta do Paulo, né? Sobre eleição, Paulo, eu perdi a eleição. Eu quero dizer a vocês com toda humildade e com toda a verdade, eu desejo ao atual governador que ganhou, que tenha sucesso, seja mais competente do que eu. A minha mãe disse o seguinte: Pedro, você não devia ter saído do Senado. A minha mãe disse isso várias vezes para mim. Como ela disse: Pedro, você não deveria ter saído do Ministério Público Federal, deixou uma carreira vitalícia. O senhor se arrepende de ter saído do Senado, então, e ter sido governador? Não, Nayara, sabe por que eu não me arrependo? Porque como senador eu fui escolhido 4 vezes como um dos 5 melhores senadores do Brasil, para orgulhar o povo de Mato Grosso. Eu perguntei se o senhor se arrepende de ter sido governador. Eu preciso só terminar, né? Se você me permite, com todo respeito, né? Eu não me arrependo de ter feito 70 mil cirurgias de cataratas no estado. Pessoas que não eram contestadas, né? Eu vou falar sobre isso, né? Ainda bem que na democracia tudo pode ser contestado. Só vou voltar porque eu não me arrependo. Porque nós levamos para a agricultura familiar resfriadores de leite, tratores, valorizamos a agricultura familiar, valorizei o professor. Se isso for pecado, eu quero confessar que eu sou um pecador. Sobre a caravana, fizemos 70 mil cirurgias de catarata, 70 mil, né? Muito bem, 9 intercorrências em 70 mil. Me permita só um detalhe. Nos Estados Unidos, 9 de 70 mil, aqui o índice é menor. Quero cumprimentar os voluntários da caravana da transformação, as primeiras damas do Estado, que ajudaram. Inclusive é acusado de usar a máquina para fazer propaganda eleitoral. De acordo com o Ministério Público. Eu vou falar sobre isso, tá? O PDT, o partido que não está comigo, na eleição disse que eu fiz 3 edições da caravana em 2018.
Mas eu comecei o programa em 2016. 16. Nós fizemos 11 municípios. E eu tenho um parecer da Procuradoria-Geral do Estado dizendo que é possível a caravana em 2018. Um partido entendeu que não poderia e nós, ajuizou a ação, o TRE está julgando isso. Eu sou um cidadão e tenho direito ao duplo grau de jurisdição. Quero expressar, Nayara e Paulo, o meu respeito ao Ministério Público, ao TRE. São pessoas sérias, mas existem posições diversas no direito. Eu sou candidato, pode ficar tranquilo. Meu nome é Pedro Taques. Candidato. O meu sobrenome é Taques. Pedro Taques. O meu número é 777. O Paulo falou dos escândalos de corrupção no seu governo, né, secretários presos, secretários afastados. O senhor disse, olha, não tinha como saber de tudo isso. Né? Foi, então, uma má escolha. Mas o senhor tem um suplente hoje, que é um delegado, o Fausto Freitas, e que foi secretário do Gabinete de Combate à Corrupção. Houve falha, então, desse gabinete? Ele falhou como secretário à época por não conseguir encontrar esses rastros de corrupção do seu secretariado? Me permita, eu quero cumprimentar o delegado Fausto e lembrar que a Rêmora, ela foi no dia 5 de maio de 2016. O Fausto era presidente do Intermate, né? Ele não estava lá no gabinete. Então o seu gabinete falhou? Não, a senhora falou Fausto, né? Então eu quero voltar. O gabinete de combate à corrupção, a Adriana Vandoni, ela notificou a secretaria sobre isso. Então o gabinete funcionou, tá? Tem um documento, eu posso mandar para você. Eu quero só falar do Fausto. Fausto, para mim é uma honra. Em relação ao Bereré também. Eu vou. Sim, por favor, fique à vontade. Me permita, né? Eu quero cumprimentar o Fausto e dizer que é uma honra estar com o delegado da Polícia Judiciária Civil, a doutora Elza, médica, e dizer que é uma honra para mim estar com um homem da segurança, uma mulher da saúde nesta caminhada. O meu nome, você sabe, é Pedro Taques. Taques, não se esqueça, o meu número é 777. Candidato. Eu quero pedir o seu voto, o seu apoio. Sou candidato ao Senado. Essa questão da SEDUC... Só um detalhe, porque a gente também tem que correr contra o tempo. Não, mas eu também tenho que correr contra o tempo. Só me permita só Tudo isso. bem, Por gentileza, Tudo eu bem, peço só a gentileza. Né? Durante os 4 anos que eu fui senador, o site Transparência Brasil escolheu que os meus projetos, todos, foram 100% relevantes. É por isso que eu quero ser senador da República. Eu preciso do seu voto. Você que está lá em Jaciara, hoje é o aniversário de Jaciara. Você que está em Sinop, um abraço para os comerciantes de Rondonópolis. Hoje é dia do CDL, um abraço para os comerciantes. Hoje eu quero seguir nessa seara aí, porque duas situações dão conta de que Pedro Taques não sabia de nada. Eu citei aqui a situação da corrupção na SEDUC, onde Pirmínio, por meio até de mensagem de WhatsApp, dizia que, em relação, que o senhor sabia, sim, do esquema ali de corrupção na Secretaria de Estado de Educação. E aí, aqui Nayara lembrou, eu também falei sobre a Grampolândia, né, dando conta de que o senhor sabia, sim, da situação que ocorria de forma irregular dentro desses dois instrumentos aí. Queria que você se posicionasse a respeito disso aí. Eu quero expressar a você, Paulo, e ao Grupo Gazeta, os meus respeitos. Mas você está mentindo no tocante ao WhatsApp do Pirmínio, né? Eu vou disponibilizar o WhatsApp aqui, eu queria que você depois pedisse desculpas em razão disso, porque isso não é verdade. Ou você está mentindo, ou você não tem informação. Eu vou lhe mandar o WhatsApp e eu gostaria, em nome... Gostaria que o senhor mandasse realmente, mas e aí o senhor tem eu quero exercer... culpa do senhor nessa questão, eu sabia ou não sabia? Só isso que eu quero exercer o meu direito, né? Me permita, né? O seu irmão Kleber Lima faz campanha para o Nilson Leitão. E o Nilson Leitão está lá citado na delação e nem por isso eu estou falando que o Nilson Leitão cometeu crime. Então, se você me permite, eu sou candidato ao Senado. Vocês estão vendo, senhores? Eu vou mandar aqui o WhatsApp. Nós temos que entender que falar a verdade. Falar a verdade não merece castigo. O senhor já foi senador e hoje a população critica muito o custo do Senado Federal. 36 milhões. Verdade. Se senador for, novamente, o senhor tem também a vontade de abrir mão dos penduricalhos, da verba, de todo que vem com o custo de um senador da República? Porque isso é, inclusive, uma afronta para a sociedade, principalmente a sociedade que mais precisa. Concordo com você. No Brasil, nós temos 81 senadores. E temos 100 milhões de habitantes a menos que os Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, 300 milhões de habitantes e 100 senadores a menos. Nós precisamos diminuir o número de senadores para que tenhamos esta economia. Concordo com o que você está dizendo. Se pesquisarem o quanto que eu gastei como senador, veja, eu não aluguei carros de luxo, eu usava a verba para andar pelo estado de Mato Grosso mostrando meu trabalho. Eu fazia isso. Aliás, o orçamento participativo, 80 milhões de reais, nós distribuímos no estado todo através de audiências públicas. E nós fizemos essas audiências públicas e eu precisei estar presente. Você é a favor da redução dessa máquina, então? O senhor não vai ser corporativista, se eleito for? Aliás, Nayara, eu apresentei um projeto de resolução como senador. Nesse projeto de resolução, só servidores de carreira poderiam ser contratados e só servidores de ficha limpa. Aliás, quando eu assumi o governo do estado, no dia 2, eu editei um decreto dizendo o seguinte: só servidores de carreira podem exercer determinados cargos e só ficha limpa. Aliás, uma forma que nós temos de valorizar o servidor público é indicá-los para cargos importantes, como é o caso, por exemplo, de secretários. Se você buscar, eu tive o maior número de secretários servidora. Nada contra o servidor público comissionado. O senhor quer compensar o servidor público, se eleito for? Não. Compensar desse desgaste no governo Táxi? Eu vejo assim, o servidor público é um cidadão que pensa, faz a comparação. Eu gostaria de pedir o seu voto. O meu nome é Pedro Táxi, o meu número é 777. Eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto. Né? Você me conhece, sabe o serviço que eu tenho prestado, é só comparar. Eu só queria, de uma vez por todas, que o candidato Pedro Táxi respondesse se o senhor sabia ou não os casos de corrupção, tanto na Secretaria de Educação, como também o caso que houve dentro da Grampolândia. E o Detran também. E Detran também. Obrigado, muito obrigado por essa pergunta. Porque o senhor não respondeu. Eu vou dizer, olhando para os seus olhos, né, Paulo Coelho, né, eu que fiz a denúncia sobre a Grampolândia ao GAECO. Então, eu estou absolutamente tranquilo. Existe participação dos membros do Ministério Público, então, candidato? Se tiver, eu tenho certeza que o Ministério Público vai mostrar isso. Eu quero expressar meu respeito ao Ministério Público, uma instituição que eu tive a honra, orgulho de participar durante 15 anos. Então, se não teve Ministério Público, não teve governo, quem é o responsável pela Grampolândia? Se você me perguntar, Nayara, se o Paulo me perguntar, houve, já tem pessoas que confessaram, né, que houve. Agora, se fosse um telefone, seria grave. Agora foram 60 mil, como estão dizendo. Até agora a polícia comprovou 3. Né, 3, e eu não tenho nenhuma participação nisso. Aliás, eu quero trabalhar como senador para que nós tenhamos condições de diminuir o desemprego. Falando desse trabalho, o senhor é alinhado com as ideias do governo federal? Porque existe hoje duas bandeiras, a do agronegócio e a bandeira bolsonarista entre os candidatos, os 11. O senhor é um bolsonarista ou o senhor é financiado pelo agronegócio? Ou nenhum nem outro? Muito boa essa pergunta. Imagine o senhor que está me assistindo, a senhora que está me assistindo. Eu tenho certeza que o senhor e a senhora não tem um carimbo na testa, não tem um ferro, uma marca como um boi, né? Eu sou mato-grossense, como você que veio de fora, ama esse estado, eu quero trabalhar pelo desenvolvimento do nosso estado. O agronegócio é importante? É muito importante. A agricultura familiar é importante? Muito importante. Eu quero o seu voto para que eu possa voltar a orgulhar Mato Grosso. Isso é importante. O que o senhor fez como senador para a agricultura familiar? O que eu fiz? Nós conseguimos que o FCC... Porque hoje existem vários entraves, inclusive a respeito da titularização da terra, o endividamento da Empaer. Isso não pôde ser resolvido enquanto o senhor era gestor, tanto do executivo quanto do legislativo? Eu só quero voltar à pergunta anterior, que é importante. Eu defendo algumas pautas que o presidente Bolsonaro defende, vou citar duas aqui. Primeira delas, sou contra o aborto. Eu defendo a vida. Aliás, já escrevi sobre isso. Eu quero cumprimentar o Marco Marrafon, que era do gabinete do Senado, que escreveu esse voto. Sou favorável ao que o cidadão use armas, desde que nós tenhamos requisitos, critérios próprios. Eu não tenho condições de andar armado. Quero cumprimentar os vigilantes da iniciativa privada. Tem um projeto interessante que eles podem usar armas fora do serviço. Sobre o agronegócio, é muito importante, mas eu não sou o candidato do agro, né? Eu não sou o candidato do agro, eu não tenho um carimbo na testa sobre isso. O cidadão merece respeito, eu quero ser senador
por Mato Grosso e quero orgulhar o nosso povo. Assim como todos os candidatos, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero agradecer você que está nos fazendo sair bem nas pesquisas eleitorais. E quero pedir o seu voto, pedir o seu apoio para que eu possa voltar a orgulhar Mato Grosso. Meu nome é bem facinho, Pedro Taques. Meu número é mais facinho ainda, 777. É só você comparar. Mandar um abraço para os comerciantes. Sou contra a taxação da exportação, sou contra a criação de novos impostos. Quero mandar um abraço para os amigos de Sinop, de Rondonópolis, de Cáceres, de Barra do Garças. Estarei no Senado. Se for pela vontade de Deus e do nosso povo, voltarei a orgulhar você no Senado. Não sou candidato ao governo. Né? Meu nome é Pedro Taques. Meu número é 777. E família tem que ser respeitada, né? Nem o crime organizado mexe com a família dos outros, tá certo? Muito obrigado, Pedro Taques, 777. Obrigado. Quero cumprimentar você, Nayara, o Paulo, pelas perguntas. Um abraço para o Dorileu Leal. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço, boa tarde a você que nos assiste também. Até amanhã. Até amanhã.